Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Boa tarde, eu sou a Josi Cozempo, estou com você novamente aqui no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta-feira, às 14 horas, aqui na Rede Cinturão Verde Televisão, onde nós nos encontramos diariamente. E hoje nós recebemos aqui Daiane Regina Francisco e Paula Braz Neves, que inclusive já esteve aqui no Sobre Isso, elas são parceiras de vida e no trabalho, responsáveis pelo Xerox Café, gráfica e editora digital e pela Biblioteca Social. Espaços reconhecidos pelo Ministério da Cultura, elas transformam arte, educação e memória em ações concretas para Cianorte e a região. Hoje recebemos aqui Daiane Regina Francisco e Paula Braz, parceiras na vida e no trabalho e que juntas estão transformando a cultura em Cianorte. São responsáveis pelo Xerox Café, gráfica e editora digital pela Biblioteca Social, espaços que vão além da função comercial ou de leitura, tornando-se pontos de cultura, formação e convivência comunitária. A Daiane é designer, produtora cultural e articuladora de projetos comunitários. Ocupa a cadeira de gêneros no Conselho de Igualdade Racial da Secretaria de Assistência Social e atua para que o espaço avance e seja reconhecido como pauta LGBTQIAPN+, refletindo a diversidade da cidade. A Paula, que já esteve aqui no Sobre Isso, eu te convido a assistir a entrevista que você encontra através do nosso YouTube. Paula Braz é historiadora, musicista, educadora e produtora cultural. Já foi chefe de departamento de cultura na primeira gestão do prefeito Marco Franzat e desenvolve projetos de história oral, iniciativas musicais e contribui para o fortalecimento da identidade cultural de Cianorte e de toda a região. Juntas, receberam recentemente o reconhecimento do Ministério da Cultura como ponto de cultura, valorizando o trabalho cultural que nasce da comunidade, do afeto e do cotidiano. Daiane, Paula, muito obrigada. É um prazer receber vocês aqui no Sobre Isso. Obrigada a nós, vai ser um bom papo. Vai sim, eu tenho certeza. Paula, que bom ter você aqui novamente, muito prazer. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui mais uma vez. E agora falando sobre outros assuntos importantes também. E agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. E que já assistiram o seu programa, né? E eu já convido você novamente a assistir. Que programa maravilhoso você encontra aí no YouTube e no canal do programa Sobre Isso. E nós começamos aqui mais um Sobre Isso
com boas notícias, temos muito assunto aqui para falar, né, meninas? E Daiane, já conta para nós, Cianorte encerrou o último ano com uma conquista histórica. A Xerox Café Gráfica e Editora Digital foi reconhecida como um ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, o que é muito importante, né? E a Biblioteca Social já havia sido reconhecida como um ponto de leitura em 2023. Como que você enxerga o papel desses espaços na cidade e na comunidade? Pois é, nem eu imaginava que hoje ela ia estar como um ponto de cultura, ponto de leitura. Acho que eu não esperava essa grandeza toda. Isso graças a Paula, que me direcionou. E apesar de quando eu construí ela, era só um espaço de um ponto de comercial, eu coloquei uns livrinhos ali só para decorar. E ela virou tudo isso que você... Hoje se tornou uma referência, né? Com todo esse verdade. reconhecimento. Isso, acredito eu que hoje a xerocadora, com o acervo dela, eu acho que é um dos maiores aqui, né? Particular. A biblioteca nossa é uma das maiores em particular, né? É muito interessante, é uma inspiração também para toda a região, né? Para que busque lugares e ambientes como esse. Isso agora, hoje a xerocadora virou um ponto de troca de informação. Você piscou, tem gente lá lendo, tem Barça, as pessoas procuram todas as pesquisas por Barça também. A gente atende também a turma de altas habilidades do Igleia, que também vai todo mês lá, eles têm uma tarde com a gente, onde a Paula direciona mais eles. Bem legal, assim. A Paula que também é educadora, né, Paula? Aí une o útil ao agradável, né? Junta essa parte literária com a parte educacional. E é uma turma que está sempre lá, assim, a cada 30, 40 dias eles fazem as trocas de livros, eles me ajudam a gravar a dica de leitura. E... já fazem parte da rotina do café, sim, já. Sim, aí eles fazem depoimentos entre eles e é bem legal. Ali também a gente compartilha informações sobre edições de vídeos. É muito legal. É uma troca já total. O engraçado é que tem muita coisa antiga dentro da xerocadora, então eles ficam pressionados. Tem máquina de escrever, telefone, daqueles de rodinha. Discar. Aí eles ficam, tem gravador de fita, tem fita, vinil, tocador de vinil, o a Atari. Curiosidade deles para conhecer mais. Isso, e eles ficam perguntando para Paula como que funciona, como que é, e aí isso vai horas de conversa. Então esse espaço hoje se tornou um coletivo cultural? É que todos os pontos de cultura, eles precisam ter pessoas responsáveis, né? O ponto, vale lembrar que o ponto é o espaço, mas quem é que cuida desse espaço? Então, quem cuida do ponto de cultura hoje, a Xerox Café, é o coletivo cultural da Xerox, integrado daí por mim, pela Daiane e por algumas parceiras. Daiane, você também atua no Conselho de Igualdade Racial da Secretaria de Assistência Social, ocupando a cadeira de gêneros e está na luta para que o espaço avance e seja reconhecido como pauta LGBTQIAPN+. Como que essas frentes se conectam na sua visão de cultura, cidadania e inclusão? Essa é uma cadeira muito importante para mim, tanto pessoal, e eu luto com unhas e dentes junto com a Paula, do meu lado. A Paula tá junto com você, né, Paula? A Daiane é titular e eu sou suplente. A gente recebeu um convite, quero agradecer desde já aqui a presidente do Conselho de Igualdade Racial, a professora Leslie, e um pouquinho antes também a gente já estava atuando nessa cadeira de gênero, mas a nossa luta é que a cadeira seja a cadeira da comunidade LGBTQIAPN+. E nós também... junto com o Conselho de Igualdade Racial, organizamos, né, a pedido do Ministério Público, a primeira conferência municipal LGBT, e aí a gente montou uma comissão linda, assim, foi incrível, agradecer o James, que é funcionário público, que falou em nosso nome na Câmara de Vereadores. A Jaque também nos ajudou muito. Jaque Comer também, que integrava o conselho. Agradeço ao professor Sérgio da Unipar, que também estava na comissão e ajudou a gente a conduzir. A Leona Moriali. A Unipar, ela tem estado presente culturalmente em vários ambientes, né? A gente percebe que existe uma ligação com a questão da cultura. Sim, eu acho legal isso. Eles abraçam, né, essa questão cultural, a questão da arte. E a gente se sente um pouco comparado ali com o pessoal da Unipar. Aí um beijão aqui pro professor Sérgio. É mais ou menos isso. E nós aqui do Sobre Isso gostaríamos de agradecer também ao Bruno Oliveira, diretor da Unipar, que já esteve aqui no Sobre Isso. Convidamos você para assistir a entrevista dele, muito relevante, que você encontra aí no YouTube, no canal do programa Sobre Isso.
e parabenizar a universidade e que, assim como a Unipar, outras universidades tenham essa abertura com relação à cultura e à inclusão. E, Paula, quais são os planos agora para o futuro? Fazer um agradecimento aqui à Universidade Estadual de Maringá, ao Campus Cianorte, porque foi no Anfiteatro da UEM aqui que a gente fez a primeira conferência LGBT. Então, nós felicitamos aí as universidades por estarem unidas em torno da cultura e da inclusão. Sim, o nosso plano 2026 é conseguir a mudança da nomenclatura da cadeira, é unir a comunidade LGBT e começar a trabalhar políticas públicas voltadas para a comunidade. E nós estamos falando de assunto sério aqui, mas eu tenho uma história muito engraçada que eu gostaria de trazer para você que nos acompanha, porque na pré-entrevista a Daiane nos contou uma história muito curiosa. Daiane, conta agora para nossa audiência. Você já contou que quase nasceu dentro de um Fusca e que desde pequena a paixão por carros antigos te acompanha, inclusive com a presidência do Clube de Carros Antigos de Cianorte. Como que essa história, esse vínculo com o Fusca influenciou a sua visão sobre memória, tradição e pertencimento? Como que foi essa história de quase nascer dentro de um Fusca? Pois é, o Fusca virou uma memória afetiva para mim, com lembranças, né? E desde quando eu soube que meu pai tinha um Fusca 69 e eu quase nasci dentro de um, na verdade não foi só por isso que eu gostei dele. Eu gosto sempre das ondas dele, né? De tudo dele, eu acho ele muito perfeito, pequenininho, cabe em qualquer lugar. E desde quando eu comecei a saber que um dia eu ia dirigir um carro, eu sempre falei que eu gostaria de ter um carro, um Fusca. E minha família inteira falava, não, você precisa ter outro carro, porque Fusca não dá. Você vai ver na mecânica, no imposto. E eu falei, não, eu quero um Fusca. E daí que veio a sua paixão por carros, que você se tornou até presidente do clube? Foi daí que eu comecei a me aprofundar mais. Eu consegui meu Fusca, tinha 22 anos, hoje já vai fazer 16 para 17 anos que eu tenho ele. Restaurei ele inteiro. Depois que eu restaurei ele, eu consegui a presidência do Galera, junto com o Igor, o meu amigo. E de infância também, tem vários carros, coisas um mais lindo que o outro. E daí com isso eu consegui ficar à frente do encontro de 2023 e no encontro de 2024. A gente também colocou 500 carros aqui em 2024 na frente ali no festival, né? A gente conseguiu colocar mais de 500 carros ali. E para mim foi Quando tiver um encontro como esse, nos comunique, nós vamos lá, né? Mostrar os carros, mostrar o evento, para que toda a população tenha acesso, né, a essa exposição de carros antigos. É muito legal. Isso. Vocês mal imaginariam que, né, hoje ela seria apaixonada por carros. Mas, felizmente, ela está aqui e está bem, né? E lembrando que tem essa questão cultural dos carros antigos também, né? Que é bem relacionado com a proposta que vocês trazem, né? Os carros aqui é muito curioso, porque tem bastante colecionadores. E praticamente faz parte da cultura do município. Tanto os encontros de carros antigos, tem bastante, né? Bastante gente que coleciona. Aqui os carros são super valorizados. E é bacana, assim. Ô Paula, você já esteve aqui no programa sobre isso, contando a sua trajetória, né, artística e cultural, e hoje nós festejamos a conquista recente, o reconhecimento do Xerox Café e a Biblioteca Social como um ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. O que significa para vocês receber esse reconhecimento oficial e como que ele influencia no futuro dos projetos? Eu acho que eu falei no programa anterior, assim, essa solidificação do ponto é fruto do nosso trabalho, um trabalho que começou com a Daiane lá em 2019, e aí eu cheguei depois em 2021, falei, não, vamos estruturar isso aqui, que a gente pode ampliar esses projetos, atingir mais pessoas, a uma comunidade maior. Hoje a gente atende Cianorte inteira, sai a molecada lá do outro lado da cidade, vão ali, eles emprestam os livros, ficam lá, aproveitam o espaço, tomam café. Tem gente de outra cidade que vem. Então, a gente atingiu, eu acho, os nossos objetivos. E aí vamos colhendo. Fora as doações, né? A gente recebe muita doação. Doações de livros. Muito, muito mesmo. Tem bastante gente que bacana. Então, existe essa possibilidade também, se alguém tem obras interessantes que querem compartilhar,
levar até vocês, que lá vocês disponibilizam para que as pessoas tenham acesso. Isso. Essa é a ideia. Começou com tudo isso, né? Que eu postei eu coloquei assim, conhecimento. Aí acabou que a biblioteca tá quase tirando a gráfica de lá de dentro. Quase expulsando. Ô, Daiane, vocês são sócias do Xerox Café, gráfica e editora digital, que virou um coletivo cultural de referência de formação comunitária, né? E como que surgiu a ideia de criar esse espaço e de integrá-lo à Biblioteca Social que fundou em 2019? Na verdade, eu não tinha conhecimento o que ia virar isso tudo, né? Foi crescendo. Não tinha conhecimento. Eu ganhei um acervo do meu pai, eu ganhei 100 livros mais ou menos dele na época, e eu coloquei para decorar lá, e aí conforme eu ia tirando xerox, e as pessoas iam esperando, as pessoas iam folheando e pedindo emprestado alguns acervos que estavam na prateleira. Aí eu pensei, falei assim, nossa, eu tenho pouco acervo, e eram livros antigos que eu tinha, eu não vou recordar agora, mas eram uns livros antigos. E aí eu falei, não, vou pedir pra galera começar a doar, porque daí veio uma professora e falou, vou doar alguns livros, ela doou do Itacilina, ela doou bastante livros. E aí eu comecei a divulgar nas redes sociais. Estou recebendo doação de livro. E as pessoas começaram a levar. Começaram a levar o livro de qualquer jeito. Daí eu não especifiquei. Começaram a levar livro de escola, sabe? Daí eu peguei tive que parar e colocar livro de literatura. Especificar, né? Isso, porque teve muita gente que descartou livro de escola. E não era a nossa intenção. Objetivo, né? E aí foi onde a Paula chegou e falou, não, você tem um objeto, você tem uma grande acervo aqui pra gente conseguir algum recurso pra você, né? Na época a gente ainda não... Ela era chefe de cultura e eu fazia contação de história com a Duda, que eu trabalho com o fantoche. E aí eu ponhava a prateleira de livro e ponhava a Dudinha sentada e contando uma história nas redes sociais. Foi assim que eu e a Paula se conhecemos. Então aí foi o começo desse relacionamento que cresceu, né? Inclusive você cantou a música aqui quando você esteve no programa. Assistam o programa. A Paula cantou aqui uma música que ela denominou O Começo. Você falou da Duda. Isso. Agora conta pra nossa audiência, quem é a Duda? A Duda é minha fantoche, ela tem 5 anos e ela é reconhecida aqui todas as escolas. A gente faz contação nas escolas. Essa parceira de contação. Aí é a Duda. Como eu não sou muito boa na frente das câmeras... A Duda que fala tudo. A Duda, ela é excelente na frente das câmeras. Ela é muito boa pra contar histórias. Ela é ótima. Ela é tudo que eu não sou. Olha! Então a Duda está convidada para vir. Ela vem, ela adora contar uma história para nós. Ela tem já 5 livros já. 5 livros, a Duda é escritora. Escritora. Menina inteligente. Nossa, demais. E todas as histórias que ela conta é autoral. Parabéns, Daiane, pela Duda e pela sua personagem, por esse trabalho maravilhoso que você faz. Obrigada. Ô, Paula, como historiadora, você pode falar da importância da biblioteca social, esse espaço que promove leitura, cultura e memória na cidade. Fala um pouquinho mais para nós. Olha, a Xerox, esse ponto de cultura, a gente, com esse reconhecimento, a gente finalmente vai conseguir juntar as nossas ações numa coisa só. Né? Nós temos, dentro desse ponto, a gente desenvolve ações. A parte musical, a parte de contação de histórias com a Duda, e o Já Te Contei Essa História, que é uma ação que saiu de lá, que a gente está até uniformizado. Nós queremos saber sobre isso, é sobre isso, gente. O Já Te Contei Essa História, ele surgiu lá em 2023, e com uma curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, assim, de querer saber as coisas, principalmente as coisas da cidade, acho que por conta da formação mesmo. E aí em Cianorte, eu percebi que não tinha, assim, aqui as pessoas contam a história da cidade por meio dos livros. E aí a gente achou uma rede social, um Facebook, que é Cianorte em Fotos Antigas e Atuais. E a gente foi começando a garimpar conteúdos e informações, a ler esses livros, a ler esses materiais e desenvolver um conteúdo de memória da cidade de forma acessível, que é o que a gente achou que foi as redes sociais. Então a gente grava vídeos e posta curiosidades históricas de Cianorte e região. Nós estamos aqui com a Daiane, com a Paula Braço, um papo super interessante e voltamos já.
Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Estamos de volta aqui com a Daiane, com a Paula Braz, nesse papo super interessante, onde estamos falando sobre a Xerox, sobre o reconhecimento que elas estão tendo com relação à cultura, esse espaço maravilhoso que elas estão oferecendo aqui para a Cianorte. Tem muita conversa boa por aí. Então é daí que vem o projeto que você criou, Já Te Contei Essa História, junto com a Daiane, né? E vocês escrevem roteiros. Mas como que nasceu a ideia dedicada a essa valorização da memória oral e das narrativas que constroem a identidade de Cianorte e de toda a região? É um gosto que eu tenho. Eu gosto muito das histórias oficiais, né? A história por documento, a história dos vencedores. Só que as histórias informais, as orais, elas me chamam mais atenção devido à minha trajetória no meio folclórico, de cultura popular. São vozes que eu acho que elas merecem ser ouvidas. E aí a gente busca essas histórias. Ao longo do projeto Já Te Contei Essa História, que descoberta sobre a cidade mais surpreendeu vocês? A gente gostou muito do templo, né? O templo budista. É lindo lá. É muito legal. Muito antigo também. Tem instrumentos lá desde o início do templo. Sim, eles preservam lá, é bem bonitinho. E é algo que a maioria da população talvez não saiba, né? Então, agora eu acho que eles estão começando a divulgar, assim, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, até o próprio pessoal do templo. É porque, como não tem monge aqui na cidade, precisa vir um monge de fora para realizar os ritos, né? E aí, quando tem esses eventos específicos, daí eles estão divulgando. É muito interessante que mostra a riqueza da cidade num projeto como esse. Ô Paula, e vocês já têm ações para 2026 com relação ao projeto Já Te Contei Essa História? Olha, a gente está finalizando um projeto aqui da cidade, que é um edital da PENAB. Estamos já em fase de finalização e prestação de contas. E a nossa pretensão é alçar voos maiores. As surpresas por aí. A gente está tentando, está arriscando leis de incentivo do Estado, do governo federal, mas independente se tiver recurso ou não, a gente vai alimentar a rede, porque é um projeto que a gente tem muito carinho, assim. Paula, que bom que você vai continuar dando seguimento, né? Porque muitas informações que vocês trazem ali, que vocês têm nas redes de vocês, a maioria das pessoas não sabe, nós não sabemos. Então é muito bacana você dar esse prosseguimento a esse trabalho que vocês têm feito. O Já Te Contei Essa História é um fruto, assim, também de um conhecimento para nós, sabe? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. E aí, quando a gente vai pesquisar, a gente não encontra. Por exemplo, o último vídeo que a gente fez sobre a Mãe Biela. É uma líder religiosa lá da Vila 7, e que as pessoas não conseguem associar muito essa liderança religiosa, acho que talvez por não ser da religião cristã, que a gente está acostumado. E aí as pessoas associam muito à erosão, sabe? E aí a gente começou a procurar informação sobre ela e a gente não achava. Aí a gente falou, vamos fazer o vídeo sem informação mesmo. E você acredita que aí as informações através do vídeo começaram a vir, que as pessoas viram o vídeo? Exatamente. Nós até comentou nesse vídeo a bisneta dela. E aí a gente vai tentar articular uma entrevista, conversar, para a gente ter essas informações. E é realmente bem interessante, porque ouve-se falar, mas ninguém sabe de fato, né? E como que essa parceria de vocês, que une experiência artística, produção cultural e organização comunitária,
potencializa o impacto desses espaços? A gente se complementa muito, assim. As pessoas acham que a criação vem de mim, e é mentira. A Daiane é extremamente criativa. Já descobrimos aqui, né, pela personagem dela. A Daiane é extremamente criativa. E aí, quando ela tem alguma ideia, eu falo, olha, essa ideia dá pra gente estruturar e concretizar isso para a gente ter resultados e pra gente atingir a comunidade. Inclusive, já te contei essa história. Na época, a gente escreveu o projeto para a biblioteca. Aí, no último dia, o último momento para escrever o projeto, a Daiane falou assim, por que você não faz um projeto de história? Pra gente contar, fazer um Instagram e contar as curiosidades históricas de Cianorte. Eu falei, não, né? Na verdade, era pra ela contar, né? Eu falei, pra você contar. Aí acabou que eu tô lá. Contando também. Você conta a história, ela é historiadora, pronto. Mas era pra mim ficar atrás, só gravando. Agora eu tô lá, falando também. Aí eu falei assim, será? Aí eu falei, vou escrever. Resumindo, o projeto de história passou no primeiro momento, da biblioteca não. A biblioteca ficou para repescagem. E depois de um tempo a gente foi chamado para executar, mas a gente estava confiante que era o projeto da biblioteca que ia dar certo. E, Daiane, estamos aqui falando de projetos, né? Quais projetos você destacaria dentro do Xerox Café e da Biblioteca Social que tenham transformado a relação da comunidade com a leitura, a cultura e a participação cidadã? Olha, o que eu gosto muito é o sarau da Xerox. A gente já está indo para o 3º ano, se Deus quiser, se tudo der certo, e a gente vai fazer o 3º ano de um sarau. Ele envolve muita cultura, dança, né? Envolve escrita criativa, poesia, literatura. A gente tem uma parceria com a Simone também, que ela que conduz no roteiro, para nós ela nos ajuda muito e tem somado bastante com o sarau. No início, no primeiro sarau que a gente teve, foi poucas pessoas, mas foi bem aconchegante. Tipo, foi música, poesia, aí a Simone, ela falava alguns poemas, e eu levei a Duda para interagir com as crianças. Aí agora esse é o último sarau que a gente fez em 2024, 2025. A gente fez uma parceria com o pessoal da dança de Quinta do Sol. E aí a Simone fez a parte do roteiro, junto com a Paula. Simone conduzia, a Paula tocava e o pessoal dançava. E a gente também convidou o pessoal daqui de Cianorte para fazer uma dança, né? Para envolver o público. Então foi muito gostoso. Inclusive, nós entrevistaremos a Simone, então você acompanhe sobre isso para que você possa vê-la aqui falar sobre o sarau e muitas outras coisas super interessantes. Daiane, e como você está falando do sarau literário da Flícia, né, que neste ano terá a sua 3ª edição, conectando música, literatura e participação da comunidade, não é isso? Que importância tem o formato coletivo e interativo para aproximar o público da cultura? Estamos indo para a 3ª edição agora e eu gostaria de convidar a todos para participar, ficar ligado nas nossas redes sociais, para poder movimentar mais a cultura e trazer mais esse aconchego, né, da literatura. Porque o sarau é isso, é troca de informações. Inclusive, o sarau, ele é a máxima, assim, de um coletivo, porque como a gente trabalha com literatura, música, dança, a gente precisa de pessoas desses segmentos, nós precisamos de pessoas, e aí... E acrescente. Exatamente, não dá para fazer uma coisa dessa magnitude sozinhas. A gente tenta trazer algo novo, e aquilo que eu já trabalhei anteriormente com folclore, com danças folclóricas, então a gente traz isso, traz a música misturada com a dança e a literatura, enfim, e a população ela pode participar também por ser um sarau, né, um pouco mais informal, então a gente trabalha com essas áreas, mas dentro da cultura popular. E aí, a cultura popular, ela tem a magia de conectar o público. Então, as pessoas são afetadas ali de várias formas, né? Vão se conectando através da dança, da música, da arte. Exatamente. Ô Paulo, e você, como produtora cultural, historiadora e musicista, qual é a importância de integrar história oral, literatura e música nas iniciativas comunitárias? Olha, a cultura, eu costumo dizer que ela deve acolher. As artes, elas precisam
as artes elas precisam ser ferramentas humanas para uma vida melhor. Então, não dá para a gente viver numa sociedade sem ter esse contato. Eu falo que pode dar uma microaula. Posso dar uma microaula? Vai lá. Professora. A cultura é o ato de cultivar as coisas, certo? Por isso nós temos a agricultura, o cultivo da plantação, da nossa alimentação. E as artes, elas estão ligadas com a cultura, porque as linguagens artísticas são as fofoqueiras que eu falo. São aquelas que vão falar para nós o que a gente está cultivando. O que isso significa é que, no jornalismo, por exemplo, né, a gente faz uma matéria falando sobre algo extraordinário. Olha, o governador do estado do Paraná fez alguma coisa assim. A gente nunca vai falar no jornalismo, olha, o governador do estado do Paraná acordou às 6 da manhã, tomou café e Fala do foi ordinário, só do extraordinário. A arte não. A arte, ela fala daquilo que é cotidiano. Que é ordinário. Que é comum. Exatamente. E o engraçado é que a arte, ela faz essa coisa do cotidiano virar extraordinária. Isso né? é legal. Se você pega um governador de estado tomando um café numa longa-metragem, Algo tão comum, tão ordinário. vai virar. Exatamente. Então, eu costumo dizer que quando a gente quer saber o que aquela sociedade está cultivando, eu preciso olhar para as linguagens artísticas, para ver o que a população, o dia a dia, está falando, para a gente entender o que está sendo cultivado ali. E um detalhe, todo mundo tem esse olhar artístico, todo mundo consegue observar o cotidiano. Alguns escolhem trabalhar com isso e outros não, aí só fica na reunião de família, na mesa de bar, enfim. Que não deixa de ser uma forma de apreciar, né? Exatamente. E a arte, ela é crítica. A gente está sempre cutucando alguma coisa. Por isso que às vezes o artista ele é visto de uma forma meio, o artista é meio alternativo, é meio progressista. É porque quem escolhe trabalhar com isso está cutucando ali o que está no dia a dia e que às vezes passa despercebido para a sociedade, mas no olhar artístico, aquilo vira extraordinário. É mais... Exatamente. Traz uma lucidez maior, né? Isso, exatamente. Daiane, vocês duas, né, você e a Paula, são parceiras de vida no trabalho. Como que essa parceria fortalece os projetos culturais e o impacto que vocês conseguem gerar aqui em Cianorte? Bom, eu tenho as ideias e jogo para ela. Aí quando a ideia é sobre contar a história, ela volta para você. Aí ela joga para mim e eu jogo quando é sobre desenvolver os projetos, ela segura lá. Acho que é isso, acho que é a união, acho que veio para somar e a gente está aí. Se complementam, as ideias se complementam em toda forma de parceria. Eu tenho ideia, jogo para ela sabe articular e nós vamos embora. Para outras mulheres e profissionais de cultura e famílias, que conselho vocês dariam sobre transformar paixão e trabalho em impacto concreto para a comunidade? Eu falaria persistência. Você persistir. Eu ia falar isso mesmo, porque a esfera cultural como profissão, ela é um pouco difícil, porque não tem uma estabilidade, né? Um dia, a gente não fala salário, a gente fala cachê. Então, a gente vive de cachês, né? É um pouco instável, só que a persistência faz a gente ir caminhando, caminhando. O resultado. Exatamente. E aí a gente vai caminhando. É uma coisa assim de amor, pelo menos eu falo por mim, é um amor e ódio que eu tenho pelas artes, pela cultura. Mas tô lá. A gente tá junto. É um casamento real. Ô Paula, e como que você vê, como que vocês enxergam esse trabalho que vocês estão fazendo para as próximas gerações? Eu acredito que na outra entrevista que eu vim aqui, eu falei que eu gostaria de passar para as pessoas aquilo que eu não tive, né, na minha formação e tudo mais. Então, o que eu penso é transmitir para essas crianças o acesso à cultura, o acesso às artes, e para que elas tenham isso, para que elas consigam ter o que a gente chama de capital cultural, né? Porque a vida não é só trabalhar, ter dinheiro e comprar coisas. A vida também é você ir num teatro, é você assistir uma peça, uma dança, ler um livro. Isso também faz parte da nossa construção humana mesmo.
E quando você olha para o futuro, quais são os próximos passos, sonhos ou projetos que vocês desejam realizar ainda aqui em Cianorte para consolidar ainda mais a cultura, a educação e a participação comunitária? A gente quer virar um pontão de cultura. Ponto de cultura é só um estabelecimento, que é o que a gente já tem. O pontão, ele é um ponto maior que ele dá assistência a outros pontos culturais. A gente quer ser um pontão e nós vamos ser. Ser um pontão. Bem grandão. Então vocês já ficam convidados para vir aqui no Sobre Isso falar sobre o pontão de cultura, né? Para que o público possa acompanhar, a nossa audiência que possa acompanhar. Mas o pontão ainda a gente tem muito chão. Tem muito chão, tem que amadurecer muita coisa, ampliar a equipe, estrutura física também, ampliar a biblioteca, ampliar pessoas, parceiros, para a gente conseguir, nos municípios menores ou outras pessoas que lutam para ser ponto de cultura, lutam para fazer a cultura acontecer. Aí a gente futuramente quer ser isso, a gente quer ajudar outras pessoas como nós. Ô Paula, mas de certa forma, informalmente, sem os recursos, vocês já fazem isso, né? A gente tenta ajudar como a gente pode, porque, como eu te falei, é um segmento assim frágil, né? Não tem essa estabilidade. Então, se a gente, nós artistas, fazedores de cultura, se a gente não dá a mão, abraçar e ir junto, se ajudar, a gente não consegue muitos progressos na nossa área. É sobre isso. Ô Paula, e o interessante é que vocês apoiam muitas pessoas, mas vocês também recebem apoio para seguir essa caminhada, né? Sim, com certeza. Vamos nomear aqui, se eu esquecer, você me ajuda. A gente tem a nossa agente cultural, a nossa assessora Débora Soares, lá de Campo Mourão, que auxilia muito a gente. Nós temos aqui na cidade a Simone, que está com a gente nessa linha de frente aí do sarau. Nós temos a Sandrinha também, que dá um suporte danado para nós em outras ações que a gente faz, na parte da biblioteca, na parte até da produção mesmo de editora, sabe? E, enfim, mais alguém? Tem o Hector também. O Hector também. O Didi. Isso, o Hector, o Didi, o pessoal do Choro aqui. O Tio Misa. É um pessoal que começou lá também, a gente fazia ensaios abertos na Xerox, isso também ampliou muito o nosso trabalho. Inclusive vai ter um sarau não, vai ter o Sambô Chorô. Sambô Chorô. No dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. Passa o endereço para nós, para nossa audiência. Beleza. Acredito que ele vai ser itinerante, né? A gente vai fazer algumas edições, e aí a gente vai apresentar a música instrumental, o Chorim, junto com a Companhia do Choro. E eu acho que cada dia do mês a gente vai estar em um espaço. Passa o Instagram de vocês para que as pessoas possam acompanhar e se inteirar de como, quando. Tem o Instagram, o Sambô Chorou, tem o Cia do Choro, para acompanhar essas o Xerox Café. Xerox Café, que a gente também ajuda a divulgar. O LGBT Cianorte. Também tem LGBT Cianorte, que é uma página do Instagram voltada para a comunidade LGBT. Então as pessoas, através dessas páginas, podem acompanhar todo o movimento, saber o que vai acontecer, e você vai estar cantando, tocando lá também. Eu acredito que isso, vou tentar. Então você que quer ver a Paula Brás cantando. Na Companhia do Choro eu sou cavaquinista, eu toco cavaquinho. E aí, nossa, meu Deus do céu. A próxima entrevista sua aqui, você vai ter que trazer para tocar aqui para nossa audiência. Você só deixou o gostinho de curiosidade. Olha, é verdade. Porque no programa que ela esteve aqui, ela tocou violão para nós. Sim, sim. Mas aí foi outra coisa que eu me aventurei também. Meu Deus, eu tocar vários instrumentos, aí tem que parar com um, estudar outro e essa dificuldade toda. Então, eu gostaria que você deixasse o convite para as pessoas pudessem ir ao café, conhecer, deixasse o endereço. Bom, o Xerox hoje ele está na Avenida Brasil, 1179, do lado da Unipar. A gente está ali vai fazer 8 anos já. E quem quiser doar livro, só levar lá que a gente vai receber, da 1h67. E qual é o tipo de livro? Livros de literatura. Livros de literatura, se você não está usando, então você doe para a biblioteca para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso? É sobre isso. É sobre isso, gente.
Meninas, que prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela participação de vocês. Obrigada. Eu gostaria de mandar um beijão para minha família, para meu pai, para minha mãe, para meus avós, que são pioneiros aqui em Cianorte. E vão assistir ao programa com certeza. Ah, certeza. Soltou e já estão assistindo. E você já fica convidado, então, para voltar aqui e falar sobre o seu avô, né? Pioneiro aqui em Cianorte. Fala um pouquinho mais, já dá uma prévia para nós, Dani. Bom, como ele fala, né? Vou contar um caos para você. Ele foi um dos primeiros a fazer os poços aqui de Cianorte, né? Os primeiros poços foi ele que fez. De água, pela Sanepar. De água. Na época era na Estrada da Bica. Pioneiro mesmo. Pioneiro. Tem 91 anos, né? Que bom saber que ele ainda está bem, né? E que conta esses causos, né? Para os mais jovens. Muito interessante. Paulo, muito obrigada. Um prazer receber você aqui novamente. Obrigada, Josi. Sempre bom estar aqui. E se precisar, a gente marca uma outra entrevista para falar sobre qualquer coisa. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. E assim nós encerramos mais um Sobre Isso, destacando a trajetória, as conquistas e o impacto de Daiane Regina Francisco e Paula Braz na cultura de Cianorte. O que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão.